Meus irmãos, eu convido a todos para abrirem as suas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo 9, e ainda do verso 1 até o verso 10. Hebreus, capítulo 9, do verso 1 até o verso de número 10. Hoje eu vou encerrar essa porção. Hoje eu vou fazer a exposição dos versos 9 e 10. Mas eu vou ler todo o trecho, tá bom? Então, Hebreus, capítulo 9, do verso 1 até o verso 10. A palavra de Deus, ela nos diz assim: Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até ao tempo oportuno de reforma. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai bendito, bendizemos o Teu nome. Nós Te louvamos, ó Deus, por mais uma vez estarmos aqui reunidos, por, ó Deus, podermos ler a Tua palavra, ouvir o Senhor falar conosco por meio da Escritura, ouvir o Senhor falar também, ó Deus, por meio da pregação. E por isso, ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, ó Deus, tome nossos corações e nossas mentes nas Tuas santas mãos. Que o Senhor, ó Deus, venha a agir em nós e em nosso meio, para que a Tua palavra, a semente do Evangelho, não encontre em nossos corações uma terra infértil, mas que pela ação do Teu Espírito, nossos corações sejam feitos terrenos férteis, ó Deus, que venham a receber a Tua palavra com toda a avidez, e que venham a produzir o fruto que é devido, que venham a produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus, ó Pai amado, não permita que nenhum dentre nós, e nenhum dentre os Teus filhos que acompanha pela transmissão, venha a encontrar algum obstáculo, venha a ser prejudicado na compreensão da Tua santa palavra. Ajude-nos para que todos venhamos a nos beneficiar, para que todos, ó Deus, venhamos a compreender, venhamos a ter os nossos corações aquecidos pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor encontre cada pessoa e fale de acordo com a sua necessidade. Olha também, ó Deus, pelo pregador, ajude-o, conceda-o a graça de ser fiel à Tua revelação e, ó Deus, também de pregar com intrepidez, com ousadia e com o poder vindo do alto. É a oração que nós te fazemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos,
Eu acredito que adorar a Deus de modo livre, adorar a Deus de modo desimpedido, com grande alegria e com grande confiança, é o desejo de todos nós aqui. Esse é o desejo de todo crente sincero. Esse é o desejo de todo crente que verdadeiramente ama a Deus e que confia em Jesus Cristo como seu Salvador. Eu tenho convicção de que todos nós desejamos adorar a Deus com acesso pleno, acesso total à sua augusta presença. E louvado seja o Senhor, porque em Cristo nós desfrutamos desse benefício, nós desfrutamos desse privilégio. Mas eu creio que esse também era o desejo de todo crente piedoso da nova aliança. Você pode lembrar das conhecidas palavras do salmista Davi, quando no Salmo 27 e no versículo 4 Davi disse: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Esse era o desejo que pulsava no coração do salmista. Esse era o desejo que também pulsava no coração dos filhos de Coré, que no Salmo 42 vão dizer: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Mas apesar desse desejo, meus irmãos, e apesar de esse desejo ser um desejo ardente, um desejo que eles possuíam em seus corações, os crentes da antiga aliança nunca desfrutaram do privilégio do acesso total a Deus no culto da antiga aliança. Fosse no tabernáculo ou mesmo no templo de Jerusalém. Gerações inteiras de judeus piedosos morreram sem desfrutar dessa bênção extraordinária. O próprio autor de Hebreus, mais à frente na sua carta, no capítulo 11, no verso 39, vai dizer que todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Obrigado, Divan. Então eles obtiveram um bom testemunho por causa da fé que tinham em Deus, mas eles não obtiveram a concretização da promessa. Eles não desfrutaram de algumas coisas. Eles tiveram acesso a Deus sem dúvida alguma, mas esse acesso foi um acesso limitado. Nós temos visto aqui no capítulo 9 de Hebreus que, de modo paradoxal, eles eram convocados pelo Senhor para se aproximarem de Deus, mas por causa do pecado, eles precisavam guardar distância. Havia uma barreira, havia um muro entre eles e Deus. Um muro que era representado pelo véu que bloqueava a sua entrada no Santo dos Santos. E na verdade, meus irmãos, como nós observamos na exposição dos versículos de 2 a 8, o povo, ele não era excluído apenas do Santo dos Santos. Mas tão limitado e tão insuficiente era o culto da antiga aliança, que o povo não tinha acesso sequer ao lugar santo. O único lugar onde o povo podia permanecer, o único lugar ao qual o povo tinha acesso, era o pátio externo, era o átrio exterior. Apenas os sacerdotes podiam acessar o lugar santo, mas mesmo os sacerdotes estavam excluídos do Santo dos Santos. Nós vimos que apenas o sumo sacerdote podia ter acesso ao Santo dos Santos, mas mesmo o sumo sacerdote experimentava a exclusão desse lugar durante os outros dias do ano. Então, irmãos, de fato, o culto na antiga aliança sofria com a sua inadequação. O culto na antiga aliança não podia conceder um acesso pleno à presença de Deus. Isso não significa dizer que se tratava de um culto falso. Não era um culto falso, era um culto verdadeiro, mas limitado.
Era um culto insuficiente no que diz acesso a Deus que concedia aos pecadores. Enquanto que em Cristo, nós, os crentes da nova aliança, nós gozamos daquilo que os crentes da antiga aliança nunca gozaram. Em Cristo nós temos esse acesso pleno. Em Cristo nós somos admitidos não apenas ao lugar santo, mas ao verdadeiro Santo dos Santos. Em Cristo, o nosso acesso a Deus não se dá apenas uma vez no ano, como ocorria com o sumo sacerdote do Antigo Testamento. Em Cristo, o nosso acesso a Deus no Santo dos Santos é ininterrupto. Em Cristo, o próprio Deus vem ao nosso encontro para ter comunhão conosco. Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo 2, no verso 18, que por meio de Cristo nós temos acesso ao Pai em um Espírito. Então nós temos observado a inadequação do culto da antiga aliança, mas nós também precisamos entender, meus irmãos, que o culto da antiga aliança não sofria apenas da inadequação de conceder aos adoradores acesso pleno à presença de Deus. Ele não era falho apenas nisso. Havia uma segunda falha. Havia uma segunda inadequação, uma segunda insuficiência. E é dessa segunda insuficiência que o autor de Hebreus nos fala agora nos versículos de 9 e 10. Veja, de acordo com ele, o culto da antiga aliança não era capaz de purificar a consciência do adorador. Esse era o segundo problema com aquele culto. Ele não podia purificar, ele não podia trazer paz à consciência daquele que prestava culto. O serviço sacerdotal não resolvia o problema do pecado de modo objetivo, ou seja, ele não removia a culpa do pecado, mas o serviço sacerdotal na antiga aliança também não tinha a capacidade de purificar a consciência do adorador. Ele não dava paz à consciência daquele que prestava culto. Qual é a importância disso para nós? Olhe para o texto. Vamos acompanhar o que o autor nos ensina aí nos versos 9 e 10. Primeiramente, eu peço que você leia agora comigo o verso 9. Vamos ler todos juntos o verso 9 de Hebreus, capítulo 9. Leiamos. É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Vejam que ele começa o verso 9, dizendo que as suas palavras anteriores, especificamente aquilo que ele diz no verso 8, essas palavras são uma parábola para a época presente. Ele está fazendo referência ao que ele acabou de dizer no verso 8. Observe, no verso 8 ele disse: querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Quando ele diz que isso aqui é uma parábola para a presente época, a ideia, meus irmãos, é que o Espírito Santo, ele quer nos ensinar, ele quer comunicar por intermédio do tabernáculo que o caminho do Santo dos Santos ainda não havia se manifestado, e isso era uma ilustração. O sentido da palavra parábola aí no verso 9 é uma ilustração para a época da nova aliança. O que ele está dizendo é que essa ilustração fornecida pelo tabernáculo tem uma função muito simples. O objetivo dessa ilustração é simplesmente provar que o sistema sacrificial do primeiro tabernáculo falhou de modo decisivo em trazer a perfeição. E o sistema sacrificial falhou em trazer a perfeição porque as dádivas e os sacrifícios que eram apresentados no tabernáculo não tinham a capacidade de dar paz à consciência daqueles que prestavam culto.
Pense no culto do Antigo Testamento. Pense no culto no tabernáculo, com os seus infindáveis sacrifícios, com os seus infindáveis holocaustos. Aqueles sacrifícios, meus irmãos, eles ilustravam a realidade de que as pessoas que os ofereciam, os adoradores que os ofereciam, continuavam com as suas consciências perturbadas. Os judeus levavam, os israelitas levavam animais para serem sacrificados todos os dias, inúmeros sacrifícios eram oferecidos, mas os adoradores continuavam com as suas consciências maculadas, sem paz. Irmãos, quando Deus nos criou, Ele colocou em cada um de nós algo que é chamado de consciência. Cada pessoa possui uma consciência. A consciência é uma capacidade humana que reflete o aspecto moral da imagem de Deus, segundo a qual todos nós fomos criados. Então, você é alguém criado segundo a imagem de Deus, e Deus é um ser moral. E por essa razão, você também é uma criatura moral que faz julgamentos morais. Então, a consciência nada mais é do que uma espécie de holofote que lança a luz do seu julgamento moral de volta para você mesmo, para os seus pensamentos e para as suas ações. Um pastor chamado William Bates, ele vai dizer que a consciência, ela é o olho da alma. O pastor John MacArthur diz que a consciência é o sistema de alarme automático da alma. De acordo com ele, a consciência é uma habilidade inata de sentir o que é certo e o que é errado. Meus irmãos, a consciência é algo que Deus colocou dentro de cada um de nós e que faz julgamentos. E que faz julgamentos morais a respeito do que nós pensamos, que faz julgamentos a respeito do que nós dizemos, que faz julgamentos a respeito do que nós fazemos e também do que nós deixamos de fazer. Quando você faz algo de errado, a consciência ela vai dizer: você errou, você pecou, você não deveria ter feito isso. Nós dizemos: minha consciência ela está pesada, a minha consciência não está em paz, e isso acontece porque ela fica apontando o seu dedo para nós e dizendo que nós erramos, dizendo que nós pecamos. John MacArthur vai dizer que a consciência conhece todos os nossos motivos e todos os nossos pensamentos secretos. A consciência é o testemunho mais preciso e mais temível no julgamento da alma do que qualquer observador externo. Em relação ao pecado, meus irmãos, John Flavel, ele costumava dizer que a consciência é a sede da culpa. Ela é como um espelho incandescente que contrai os raios das ameaças, os entrelaça e os reflete na alma, até que a alma fumegue, até que a alma queime, até que a alma fica sem paz, incendiando. Por causa da nossa condição caída, por causa do nosso pecado, a consciência ela é uma acusadora terrível. Então, o que o autor de Hebreus quer que nós entendamos é que, no que diz respeito ao problema do pecado, nós não temos de lidar apenas com uma barreira objetiva entre nós e Deus. Nós também temos de lidar com uma barreira subjetiva. Porque como pecadores, irmãos, nós temos uma consciência interior de culpa. E essa consciência interior de culpa, ela impede que nos aproximemos de Deus. Lembre que esse foi o efeito do pecado, ainda ali no jardim, quando Adão e Eva ouviram a voz de Deus e dele fugiram. A consciência tem esse mesmo efeito sobre cada um de nós. O véu do tabernáculo, meus irmãos, era uma barreira erigida pelo próprio Deus. Mas o pecado também colocou dentro do homem uma barreira interior.
Porque a nossa consciência, ela aponta para nós e ela testemunha da nossa culpa diante de Deus. E como resposta, nós erguemos a nossa própria barreira contra o Senhor. Nós tememos nos achegar à presença dEle. Nós temos medo de olhá-lo em sua santidade. Ou temos medo de que Ele olhe para nós e nos veja em nosso pecado. Porque nós sabemos que se Ele olhar para nós e nos enxergar em nosso pecado, Ele nos destruirá. A nossa consciência faz com que, a exemplo de Adão e Eva, nós fujamos e nos escondamos. O autor de Hebreus vai dizer que os sacrifícios que eram oferecidos no tabernáculo eram completamente ineficazes, impotentes para purificar a consciência dos crentes. Tudo no tabernáculo, irmãos, apontava para a purificação. Tudo no tabernáculo falava de purificação. Mas no tabernáculo nada concedia verdadeira purificação. Tudo se tratava meramente de cerimônias exteriores, regras externas apenas. O pastor Stuart Olyott, ele vai fazer uma observação interessante. Ele destaca que são 6 os utensílios do Santo dos Santos que o autor de Hebreus menciona aí nos versículos 4 e 5. Se você observar esses 2 versículos, você vai perceber que ele menciona exatamente 6 utensílios: o altar de ouro para o incenso, a arca da aliança, a urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu, as tábuas da aliança e o propiciatório. 6 objetos, 6 utensílios. E aí o pastor Stuart Olyott diz: na Bíblia, o número 6 é o número do fracasso. 6 objetos e nenhum acesso. Esse é o resumo acurado do que o autor de Hebreus está dando aqui a respeito do culto na antiga aliança. Se você fosse um judeu, fosse você um israelita, vivendo no período da antiga aliança, você diariamente se dirigiria ao tabernáculo, sempre com algo para oferecer, sempre com algo para dar em sacrifício, como holocausto pelos teus pecados. Você faria isso todos os dias. E também no grande dia da expiação, o sumo sacerdote faria um sacrifício geral por você e por todo o povo. O sumo sacerdote tomaria do sangue e o levaria para dentro do Santo dos Santos. Ele aspergiria esse sangue sobre o propiciatório da Arca da Aliança. Seria tudo lindo, seria tudo muito bem feito, mas tudo seria ineficaz para verdadeiramente apaziguar a sua consciência, atormentada pelo pecado. Tudo isso seria feito e a sua consciência continuaria angustiada. Você continuaria sem paz quando se aproximasse de Deus. Um comentarista chamado F. Bruce, ele disse que a barreira verdadeiramente eficaz para o acesso de um homem ou de uma mulher a Deus, ela é interna, ela existe na consciência, e somente quando a consciência é purificada, é que alguém está livre para se aproximar de Deus sem reserva, e então oferecer a Deus serviço e adoração aceitável. Então essa era a situação dos crentes no culto ali no tabernáculo. Quando você olha para o verso 10, o autor aos Hebreus ele vai dizer por que o culto do antigo sistema sacrificial era ineficaz. Veja o verso 10, leia-o comigo. Hebreus 9, verso 10, diz assim, vamos ler todos juntos mais uma vez, irmãos. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Então vejam, justamente por quê? Primeiro, porque o culto no tabernáculo não concedia acesso pleno à presença de Deus. E segundo,
Porque o culto no tabernáculo, com os seus sacrifícios e holocaustos, também não tinha a capacidade de tranquilizar, de pacificar a consciência dos adoradores. Por tudo isso, meus irmãos, ele foi dado por Deus para ser um culto meramente temporário. O culto no tabernáculo foi dado por Deus não para ser um culto permanente, mas para ser um culto provisional, passageiro, temporário. Desde o início, o propósito do Senhor foi que aquele culto ele tivesse um prazo de validade. E o autor começa o verso 10, veja, explicando que a insuficiência do culto da antiga aliança estava em que ele consistia apenas de ordenanças da carne. Entenda bem a ideia de carne aqui. A Bíblia, ela vai usar a palavra carne com vários sentidos, tá? Um dos mais conhecidos é carne como algo pecaminoso, a concupiscência da carne, tá? Aqui, no entanto, carne não tem essa ideia. O termo não é usado aqui para descrever algo pecaminoso, tá? Ele está falando de algo que é meramente físico. Ele está falando, na verdade, de algo que é próprio da carne humana. Essas ordenanças, elas eram meramente físicas, meramente carnais, meramente exteriores. A prova disso é que ele vai dizer que elas eram baseadas apenas em comidas e bebidas e diversas abluções. Comidas e bebidas aí vai falar de todas as leis do Antigo Testamento sobre ofertas que eram levadas ao tabernáculo e que eram comidas pelos sacerdotes. Essa expressão também fala de festas que eram celebradas pelo povo de Israel, como por exemplo a Páscoa, como por exemplo a festa dos pães asmos. Então ele está dizendo que o culto da antiga aliança não dava paz de consciência porque se limitava a essas coisas. E também se limitava a, veja, diversas abluções. Essa palavra abluções, ela significa lavagens. E essas lavagens eram lavagens feitas pelos judeus, lavagens de cunho religioso, lavagens cerimoniais. E é interessante, irmãos, que o termo traduzido aí como abluções é o termo batismos, de onde nós temos a nossa palavra batismo. John Owen vai dizer que se trata aqui de qualquer tipo de lavagem, seja por mergulhar ou aspergir. Owen diz que essa lavagem pode ser aquela em que você coloca o objeto a ser lavado dentro da água, ou a lavagem pela qual você aplica a água sobre o objeto a ser lavado. Um parênteses. É por essa razão que nós entendemos que o batismo ele não pode ser resumido a um único modo de administração, como os nossos irmãos credobatistas afirmam tão veementemente. É por isso que nós batizamos por aspersão. E também é por isso que nós aceitamos como válidos batismos feitos por imersão e por efusão. Então, o termo em si fala de lavagens no geral, fossem através de mergulhar o objeto na água, fossem através de aplicar a água sobre o objeto a ser lavado. Então, no caso dessas diversas lavagens, o autor de Hebreus está falando a respeito de como os sacerdotes e os levitas, eles se purificavam para poderem servir ao Senhor no lugar santo, de como o sumo sacerdote se purificava para poder entrar no Santo dos Santos, mas como essas lavagens também não pacificavam as suas consciências. Todas essas coisas tinham prazo de validade. Ele termina o verso 10, veja, dizendo que elas foram impostas até ao tempo oportuno de reforma. Ele está falando aqui a respeito do tempo em que Jesus viria e realizaria a sua obra salvífica. Quando isso acontecesse, todas essas coisas perderiam a sua validade. Todas essas coisas caducariam. E de fato, meus amados irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo veio, quando ele foi pregado à cruz, o rasgar do véu de alto a baixo é a declaração máxima de que o culto da antiga aliança havia chegado ao fim. E aí não dá para entender
Igrejas que hoje em dia trazem para dentro do seu culto objetos da antiga aliança. Você vai ver aí igrejas com um candelabro, igrejas com um chofar, tocando o chofar no momento do culto. Você vai ver aí igrejas que fazem dramatizações e aí uma réplica da Arca da Aliança é levada para dentro da igreja. Uma vez que Cristo veio, nada disso faz mais sentido. Nada disso deve existir mais na igreja, porque apegar-se a essas coisas, ou trazer essas coisas para a igreja, meus irmãos, é deixar aquilo que é infinitamente superior, é deixar aquele que é infinitamente melhor, que é a substância, que é a essência, que é a concretização de todas essas coisas, que é Cristo, e é voltar às sombras. Mas tem muita igreja fazendo aí. Tem muita igreja tentando resgatar a festa judaica. Festa dos tabernáculos. Tudo isso se cumpriu em Cristo. Apegar-se a essas coisas é desprezar a Cristo. Há uma sequência interessante nos acontecimentos da cruz. Se você ler os evangelhos com atenção, você vai perceber que a sequência é: Jesus grita, está consumado. Logo depois de gritar, está consumado, ele grita, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, diz o evangelista Mateus, ele expira. E logo em seguida, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Era esse o sinal. Aquele culto acabou. Aquele culto chegou ao fim. E meus irmãos, os judeus deveriam ter entendido esse sinal. Eles deveriam ter entendido o motivo de o véu ter se partido em dois no momento da morte de Jesus Cristo. Eles deveriam ter compreendido que um novo tempo havia chegado, o tempo oportuno de reforma. A nova aliança havia sido inaugurada. Os tipos, as sombras, as cerimônias, as comidas, as bebidas e as lavagens cerimoniais haviam chegado ao fim. A Páscoa havia chegado ao fim e havia dado lugar à ceia do Senhor. O batismo acabara de tomar o lugar da circuncisão. Os sacrifícios de louvor, que o autor de Hebreus diz que são frutos de lábios que confessam o nome de Jesus, esses sacrifícios de louvor, eles tomaram agora o lugar dos sacrifícios cruentos, dos sacrifícios de sangue. O sumo sacerdote e os descendentes, e os sacerdotes descendentes de Arão, eles foram exonerados do seu ofício, para dar lugar ao sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, cujo sacerdócio é eterno e que faz de cada crente um sacerdote diante do altar do Senhor. A partir daquele momento, Deus saiu do Santo dos Santos no templo de Jerusalém e Ele fez do coração do crente o seu Santo dos Santos. Os judeus deveriam ter entendido isso. Os sacerdotes que estavam no templo na hora da morte de Jesus deveriam ter compreendido isso. Mas infelizmente eles não compreenderam. Irmãos, quando os sacerdotes que estavam ali, quando eles viram o véu partido, eles deveriam ter se alegrado. Eles deveriam ter caminhado corajosamente por aquele caminho em direção ao Santo dos Santos. Eles deveriam ter compreendido que Jesus era o verdadeiro Cordeiro de Deus, que era verdadeiramente capaz de cumprir o que os cordeiros que eles ofereciam a todo instante não podiam fazer, que era aproximá-los do Senhor. Mas eu mencionei há alguns domingos que eles não entenderam isso e eles costuraram o véu. Eles restauraram o véu. Em sua incredulidade, a barreira interna da sua consciência não foi apaziguada. Ela continuou erguida. E por essa razão, eles acabaram por erguer mais uma vez a barreira exterior, o véu do templo. Mas o tempo havia chegado. E meus irmãos queridos, como essa passagem, como esses dois versículos, eles nos ensinam verdades extraordinárias e imensamente deleitosas.
Eu quero dizer a todos vocês que esses 2 versículos, eu queria que vocês atentassem com toda a atenção, com toda a concentração para isso. Esses versículos, eles nos conclamam a deitarmos fora, a lançarmos fora todas aquelas coisas que nós usamos, todas aquelas coisas às quais nós nos apegamos, na esperança de que elas trarão paz ao nosso coração e à nossa consciência. Coisas como embriagar-se, dopar-se, usar drogas são muito comuns. As pessoas usam essas coisas com um profundo anseio em seus corações de desfrutarem de paz. Como dizem, costumam beber a fim de esquecer das suas mazelas, da sua dor, do seu sofrimento. Pessoas com a consciência atormentada em razão dos seus pecados costumam buscar refúgio nessas coisas no afã de descansar, de encontrar paz para as suas consciências. Mas é tudo inútil. É tudo vão. É decepcionante. Porque buscar paz nessas coisas tem como único resultado a desilusão. E pode ser o teu caso hoje à noite. Pode ser o caso de você estar aqui hoje e se encontrar com a consciência profundamente atormentada, com um senso de culpa terrível por conta do modo como tem vivido, por causa das coisas que tem feito, por causa daquilo que tem praticado em oculto, por causa da maneira como tem vivido às escondidas. Você fez achando que ninguém veria. Você cometeu achando que ninguém descobriria. Você praticou aquele pecado imaginando que ninguém ficaria sabendo. E pode até ser que nenhum outro ser humano tenha sabido. Pode até ser que nenhum outro ser humano tenha visto. Mesmo assim, você não está em paz, porque você sabe que Deus viu, porque você sabe que Deus sabe, e porque você sabe que a tua consciência viu. A tua consciência sabe o que você fez e ela tem acusado você insistentemente, incessantemente. A tua consciência não tem te dado descanso, ela tem apontado o dedo para você e tem condenado você. Mas pode ser também que você já tenha sofrido muito por causa de uma consciência carregada de culpa. E aí você conseguiu sufocar a sua consciência. Você conseguiu fazer com que ela se calasse. Você conseguiu fazer com que ela adormecesse. Você pode afirmar de repente que está conseguindo no momento ter uma tranquilidade. Afinal de contas, a tua consciência não abre mais a boca para condenar você. Permita-me dizer que se essa é a tua situação, o teu caso é grave. Porque você, na verdade, você não pode, em hipótese alguma, descansar nisso. Simplesmente porque uma consciência sufocada hoje, uma consciência calada hoje, ela vai fazer com que você afunde cada vez mais no pecado. Uma consciência forçosamente silenciada, ela vai fazer com que você mergulhe cada vez mais profundamente na perversidade do pecado. Você precisa entender que sem uma consciência ativa, você está acumulando ira para o dia da ira de Deus. Mas o teu caso também é grave, porque uma consciência calada hoje será uma consciência que no último dia vai abrir a sua boca, ela vai despertar e ela vai acusar você agora diante dos céus e da terra. Um pastor chamado Richard Sibbes, ele escreveu algo importantíssimo a respeito da consciência e de como a consciência ela vai nos acusar, ela vai acusar você no último dia. Richard Sibbes disse: a consciência não é uma testemunha secreta.
A consciência é como milhares de testemunhas. Portanto, nunca peque esperando ocultar o seu pecado. Seria melhor que todos os homens soubessem do seu pecado do que a sua consciência. Porque um dia tudo será estampado na sua testa. A consciência vai trair você. Se ela não puder falar a verdade agora, embora possa ser subornada nesta vida, ela terá poder e ela terá eficácia na vida por vir. Tentar manter em segredo será em vão, porque a consciência vai colocar tudo às claras, publicamente. Esse é um cenário amedrontador. Então, qual é, irmãos, a solução? Qual é a solução para uma consciência culpada? Qual é a solução para a tua consciência que não está em paz? Qual é a solução para o teu coração que se encontra tão angustiado? Só há uma solução, que é o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus Cristo. Na antiga aliança, o sangue de touros, o sangue de bodes, o sangue de cordeiros não conseguiam purificar a consciência dos israelitas. O sangue desses animais apenas apontava para o sangue daquele que verdadeiramente faria isso. O sangue de Jesus fez com que os sacrifícios da antiga, ele fez o que o sangue dos sacrifícios da antiga aliança não conseguiam fazer. Eu queria que você pensasse na coisa mais terrível que você já fez na vida. O segredo tenebroso que assombra você todas as noites. A grande verdade é que se as outras pessoas soubessem, se as outras pessoas conhecessem, elas condenariam você imediatamente. A sua consciência e Deus conhecem esse segredo. Mas você precisa saber que se você crê em Cristo, Deus tomou esse pecado que você cometeu, e o colocou sobre o seu Filho. E o colocou sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que você não seja condenado. Ele fez isso para que você seja perdoado, e para que a sua consciência finalmente encontre a verdadeira paz. Toda pessoa, à parte do Evangelho, tem um passado indigno. E à parte do Evangelho, ninguém sabe o que fazer com esse passado. Cada pessoa é culpada em Adão e aumenta a sua culpa por causa dos seus próprios pecados. Coisas como religião, sistemas de moralidade, rotular o pecado como doença ou com termos médicos ou psicológicos, negação de culpa, mecanismos de escape, nada disso pode remover a carga da culpa que cada pessoa carrega. Então, a única forma de você ter uma consciência em paz é por meio de Jesus Cristo. O único caminho para uma consciência apaziguada é pavimentado com o sangue precioso de Jesus. Hoje, a tua consciência, ela troveja sobre você. Se você deseja que os trovões dessa consciência carregada de culpa silenciem, é em Jesus Cristo que você deve se refugiar. Você deve crer que aquele que acalmou um mar revolto, ele também é poderoso para acalmar a tua consciência revolta. Porque ele abriu o caminho, ele removeu a barreira da nossa culpa, ele removeu de sobre nós a santa ira de Deus, morrendo em nosso lugar. E ele então envia o amor de Deus a nós, removendo de dentro do nosso coração a barreira erguida pela nossa consciência e nos capacitando a nos achegarmos a Deus. Eu quero então perguntar a cada um de vocês: o que afasta você de Deus? O que mantém você distante de Deus?
O que que faz com que você não se aproxime dele? O que que faz com que você não se lance nos braços do teu Pai? É o seu sentimento de culpa? O seu medo de estar sujo? Que torna você incapaz de estar na presença de Deus? Porque se for, Jesus é a resposta para isso. Ele diz a você hoje a mesma coisa que ele disse ao sumo sacerdote Josué, na visão do profeta Zacarias: eis que eu tenho feito que passe de ti a tua iniquidade. Ele tira a tua culpa por meio do sangue que ele derramou na cruz. Foi o que nós cantamos no início do culto, no hino 269, meus irmãos. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Que Ele, pois, meus irmãos, nos abençoe, que Ele traga paz a todo e qualquer coração que se encontra desassossegado. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos nos colocar.